Olá, amigos do canal João Maza, como é que vocês estão? Tudo bem? Viemos para mais uma edição do Maza. Nós viemos então para complementar algumas reportagens e mesmo para iniciar algumas delas. Por exemplo, nós havíamos iniciado uma reportagem no domingo, dia 1º de março, na Folha de São Paulo, edição 33.205, sobre as mulheres, o destaque que essas mulheres têm adquirido dentro da União Europeia. A reportagem que foi assinada pela Ana Estela de Souza Pinto. Mulheres abrem caminho no tabuleiro do jogo europeu, onde se destaca 12 grandes personalidades da situação europeia. Bem, nós estávamos analisando primeiro, antes de falar das grandes personalidades femininas, nós estávamos analisando o texto básico que foi enviado para a Folha de São Paulo, direto de Bruxelas. Depois a gente acabou analisando as notas do Índice de Igualdade de Gênero. E agora a gente, para encerrar essa parte, começar a analisar as biografias, nós vamos para mais um gráfico. Deixa eu até mostrar para vocês este gráfico, este último em pizza, né? Gráfico circular, e mulheres ocupam 30% dos principais cargos políticos dentro da União Europeia. Então vejamos, na União Europeia, cargos de ministro, as mulheres ocupam 28%. No Parlamento Europeu, elas representam 29%. O mesmo índice que elas representam nos parlamentos nacionais. Então, há muito o que ganhar. Com destaque para a Suécia, que é o país líder neste quesito, onde as mulheres exercem 51% dos cargos de ministro. No Parlamento Europeu, elas exercem 46%. Do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, na Alsácia-Lorena francesa, elas representam 46% de toda a representação do governo sueco dentro do Parlamento Europeu, e dentro da Suécia elas respondem por 48% do cargo do parlamento. Por sua vez, a Hungria é o país mais machista, é o país lanterna no quesito. Em cargo de ministro, as mulheres ocupam apenas 1%. No Parlamento Europeu, elas representam 11% da delegação, e dentro do Parlamento húngaro, elas representam 12%. Bem, vamos lá. Depois de feito esse corpo principal, agora nós vamos para o corpo mais atrativo, que são as mulheres que se destacam na Europa neste momento. Uma que a gente já havia falado no texto principal é Ursula von der Leyen, 61 anos, presidente da Comissão Europeia. Primeira mulher a presidir o executivo da União Europeia, a alemã, nasceu em Bruxelas, na Bélgica. Bruxelas, que é a capital executiva da União Europeia. Ela é a primeira presidente, vou repetir, a Ursula von der Leyen, 61 anos, presidente da Comissão Europeia. Depois de abandonar o curso de economia, formou-se em medicina e especializou-se em ginecologia. Portanto, ela se especializou na especialidade que atende às mulheres. Entrou para a política nos anos 1990, pelo mesmo partido de Angela Merkel, a grande chanceler alemã, de quem foi ministra dos Assuntos Sociais e do Trabalho, e foi a primeira mulher a chefiar a defesa alemã. Casada, tem 7 filhos. Veja, ela foi ministra de Assuntos Sociais e do Trabalho, dessa pasta, e também a primeira mulher a ser ministra da Defesa na história da Alemanha. Gente, do outro lado nós vamos destacar a Mary Lou McDonald, que já foi destaque
aqui no Jornal do Masa, na edição em que nós falamos das eleições da Irlanda. Ela tem 50 anos, é líder do partido irlandês Sinn Féin, que acaba de vencer as eleições na Irlanda. Ela é nascida em uma família progressista de classe média em Dublin, que é a capital da Irlanda, e é formada em literatura inglesa. Liderou a inesperada vitória do Partido Nacionalista Irlandês no mês passado e tenta se tornar a 4ª primeira-ministra do Bloco Europeu, o que não é pouco para um país como é o caso da história irlandesa. Antes de entrar na política, foi pesquisadora do think tank Instituto de Estudos Europeus e Internacionais. Casada, tem 2 filhos. A Christine Lagarde, com 64 anos, famosa, talvez a mais famosa de todas que nós vamos analisar aqui, é presidente do Banco Central Europeu, do BCE, que está na 3ª capital da União Europeia, em Frankfurt, no centro da Alemanha, região chamada de Renânia. Ela foi a primeira mulher a presidir tanto o Banco Central Europeu, quanto, antes disso, o FMI, que é o banco mais famoso do planeta, o Fundo Monetário Internacional. Lagarde nasceu em Paris, na França, e cresceu na cidade francesa de Le Havre, que inclusive é um importante centro de pesquisas, de tecnologia, de desenvolvimento e de inovação, à beira do Canal da Mancha. Formada em Direito, foi advogada nos Estados Unidos e na França. E na França foi ministra da Agricultura e da Economia, Finanças e Indústria. Quer dizer que tem um currículo bastante importante, porque ela foi ministra da Agricultura na França, ministra da Economia, presidente do Fundo Monetário Internacional e atualmente presidente do Banco Central Europeu. 2 vezes divorciada, tem 2 filhos. Agora a gente vai conhecer a Femke Halsema, de 53 anos, prefeita de Amsterdã, que é a cidade mais importante dos Países Baixos, ou a capital dos Países Baixos. Ela é cineasta, está no 3º de 6 anos de mandato à frente da capital da Holanda e é a primeira mulher a ocupar o cargo. Então ela é prefeita de uma das cidades mais importantes da Europa, a tradicional Amsterdã, e olha que ela tem uma formação artística, ela é cineasta. Especializada em criminologia, é autora de um documentário sobre mulheres do Islã. Tem liderado uma campanha para reduzir o excesso de turistas na cidade, que envolve reformar as áreas de prostituição e mudar as regras de venda de maconha a estrangeiros. Lembrando que Amsterdã é famosa no mundo pelo turismo sexual, suas vitrines de prostitutas, bem como a liberalidade em relação às drogas, principalmente a maconha. Ela é casada e tem 2 filhos. Bom, vejamos agora a Margrethe Vestager, 54 anos, comissária europeia para a concorrência. Então ela cuida da livre concorrência dentro da União Europeia. A economista dinamarquesa já foi chamada de rainha da política europeia e está em seu 2º período como comissário, algo inédito. Então o sucesso do seu trabalho frente, digamos, a esse ministério, da concorrência dentro da União Europeia é realmente reconhecido. Ela é famosa por enquadrar gigantes da tecnologia como Apple, Amazon, Facebook e Google em regras de concorrência e proteção de dados. Foi ministra da Economia e do Interior de seu país. Casada, tem 3 filhas. Então veja, ela bateu de frente com as maiores empresas do mundo, inclusive apontou o crime que o Facebook fez no caso do Brexit,
onde o Steve Bannon, vamos dizer assim, aquele lobista americano ligado ao Trump, ligado ao presidente Jair Bolsonaro do Brasil, manipulou para que o Brexit vencesse, utilizando para isso uma empresa criada especialmente para manipular os resultados, que é a Cambridge Analytica. Então ela colocou o Mark Zuckerberg no banco dos réus no Parlamento Europeu, bem como outras gigantes. Então ela é a favor realmente da livre concorrência e da liberdade de expressão, além da liberdade individual das pessoas. Bem, gente, com esta nós fizemos aí 5 biografias e temos mais 7 biografias pela frente. A gente previa que de fato este especial duraria 3 programas, nós fizemos o segundo dos 3. Gente, um forte abraço, fiquem bem, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar a sua curtida, um comentário sempre estimula a gente e a participação de vocês faz o canal ser reconhecido dentro do YouTube e, evidentemente, deixe seu like, seu joinha, seu positivo para nós. Forte abraço, fiquem bem, tudo de bom.